Muita gente olha para o gráfico depois que o movimento termina e acha que era fácil, mas durante o mercado aberto, a história é outra. Hoje eu vou mostrar uma operação real no Bitcoin e, mais importante que o resultado, vou explicar como a estrutura, o fluxo e o contexto construíram essa oportunidade. Inclusive, essa análise surgiu por conta de um comentário de um inscrito aqui no canal. Então vamos para o gráfico. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então antes de mais nada, não esquece de deixar seu like, que ajuda bastante a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, mostra que vocês estão gostando e anima a gente aqui a continuar produzindo, beleza? Uma outra coisa, antes da gente começar, já deixa aí no comentário, você faria ou não essa venda antes de eu mostrar o contexto e o racional, só olhando o gráfico da maneira que está aqui no gráfico de 15 minutos. Deixou o comentário? Então bora pro vídeo. Então deixa eu apagar todas essas linhas aqui. Inclusive deixa eu colocar pra cá também essas barras e vou colocar aqui já no gráfico de 4 horas, tá bom? Olha só pessoal, eu fiz a análise desse ativo, então tá aí provavelmente nos vídeos, aí nas playlists do canal. Vai ter um vídeo que eu expliquei, que eu fiz todo o desenho das estruturas, explicando cada uma delas aqui pra vocês. Então se você não viu, fica o convite aí para você dar uma olhada e vamos lá. Então o que eu tinha dito pessoal? A gente consegue ver que o mercado, deixa eu colocar no diário aqui, velho. A gente consegue ver que o Bitcoin, todo mundo sabe, né? O mercado vem derretendo, né? Então o mercado está numa tendência de baixa, né? Nesse momento aqui. E quando a gente cai aqui pro diário, a gente tinha visto que o mercado tinha colocado aqui, né? Então ele tinha feito um pivô aqui de baixo, olha só. Certo? Então a gente tinha essa estrutura aqui do diário. Então qual que era a nossa ideia? Nossa ideia era o quê? O mercado ele pode continuar, né? Ele estava aqui. Então ele podia voltar e continuar, né? O order flow de baixo, certo? Porque o que vai indicar que o movimento muda a partir do momento, inclusive está escrito aqui, ó, virada do diário, certo? Então quando ele virar esse diário aqui, a gente pode acreditar que ele pode continuar um fluxo até chegar em alguma região de obstáculo, beleza? Então vamos lá. O mercado, o que ele fez? Deixa eu voltar aqui para o 4 horas. Então a gente estava trabalhando, certo? Dentro de uma estrutura do diário. Essa estrutura aqui, certo? E aí o que aconteceu? O mercado fez um choque aqui no 4 horas. Ou seja, qual que é o fluxo do diário? É um 4 horas. Então a partir do momento que ele fez esse choque de 4 horas aqui, a gente entende que o mercado começou o quê? O pullback, certo? O pullback dessa estrutura que a gente tinha marcado aqui, do diário, certo? Então, a gente tinha essa narrativa, tanto que eu tinha até colocado aqui embaixo que isso aqui, será que vai ser uma SMT? Será que vai ser uma Smart Money Trap, né? Será que vai ser uma armadilha? Que o mercado vai chegar aqui e vai furar ele não vai respeitar esse order block e vai furar, rompendo esse fundo? Só que o mercado ainda estava por aqui, nessas regiões ainda. Só que ele chegou até mais, né, no topo. E agora sim, ele começou essa correção. E o que veio na minha cabeça antes de fazer essa operação? A gente pode observar que ele tinha virado a gente tinha esse H4, certo? Inclusive está aqui, a estrutura do H4 aqui embaixo. Só que ele tinha o quê? Esse H4 interno aqui. Porque ele varreu uma liquidez aqui de fundo e rompeu um topo. Então a gente entende que tem esse H4 interno aqui, beleza? Então a partir do momento que ele rompeu esse H4 interno, o que eu observei? Olha só. Eu observei este nível-chave aqui, certo? E marquei como nível-chave do H4. Opa, nível-chave de H4. Você pode marcar o order block aqui, tá entendendo? Você pode fazer essa marcação de order block aqui, tá? Não tem problema e tá certo também de fazer. Eu tô marcando como nível-chave, que são os key levels, né, que usam no Smart Money. Mas só para deixar claro que eu marquei essa ineficiência aqui do H4, certo? Então o mercado, ele veio descendo, observa aqui, né? Ele tava nesse H4 para cima e depois ele veio descendo num fluxo. Calma aí. Ele veio descendo nesse fluxo aqui, ó. Topo, fundo. Ele veio colocando estruturas mais baixas.
Então tá claro aqui que ele estava numa estrutura, num topos e fundos descendentes, certo? Caindo. Até que ele virou esse H4 aqui para baixo. Marquei o meu nível chave e o mercado fez o quê? Continuou essa subida. E agora eu vou te mostrar. Se eu cair aqui por uma hora, observa que o mercado subiu, tentou romper esse fundo e não conseguiu. E depois ele colocou novamente para cima e fazendo um fluxo comprador. Olha só. A gente consegue observar que tem claramente um fluxo comprador nessas regiões. Até que ele chegou nesses topos aqui, perto dessa região de order block. Então eu vou até marcar isso aqui como order block do 1 hora, já que a gente está aqui nesse 1 hora, só para ficar didático. Então a gente tem um order block aqui do H1, certo? E o mercado fez o que aqui? Olha só, topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto. Até que ele tentou romper topo de novo, não rompeu o topo e depois ele se colocou para baixo. Olha só esse movimento aqui. Ele não fez um choque aqui? É um choque de fluxo, certo? Então vamos observar aqui. Se a gente está aqui numa hora, isso aqui é um 15 minutos, certo? Então ele colocou esse 15 minutos aqui para cima, voltou, subiu e depois ele veio aqui e virou um choque de 15 minutos aqui, certo? Então aqui você tem um choque de 15 minutos, depois que ele varreu esta liquidez em uma região, ou seja, depois que ele atingiu um nível chave, depois que ele varreu uma liquidez no mesmo time frame que estamos vendo, ou seja, estamos aqui numa hora, então ele mitiga o order block, ele mitiga um nível chave, varre a liquidez e ainda faz um choque de 15 minutos, certo? Então, a partir de agora, desse choque, a gente pode acreditar que o mercado ele pode continuar esse order flow de baixa. Mas tem regiões ali para cima, tudo. Sim, tem regiões ali para cima. Só que você tem que entender que antes de mais nada, olha aqui no 4 horas. Você observa que ele teve esse pivô aqui, ó. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqui a gente tem um fluxo, e o fluxo visto pelo 4 horas é o que? É 1 hora. Então aqui a gente tem um H1 de baixo. E quando a gente volta para 1 hora aqui agora a gente consegue entender. Por isso que eu sempre falo de estruturas e subestruturas e a escadinha que o mercado é. E é por isso que eu gosto muito do Smart Money, porque a gente consegue colocar estruturas dentro de estruturas e operar ela, esperando o fluxo virar. Então, a gente tinha, lembra no início, o diário, tal. Agora a gente tinha o quê? Esse 4 horas interno. E temos agora esse 1 hora. A gente não sabe se o mercado vai respeitar esse order block, ou se ele vai respeitar essa região, ou se ele vai subir até o topo para romper topo, ou chegar nessas regiões mais acima e continuar descendo. A gente não sabe o que ele vai fazer. Então a gente trabalha com o que a gente tem. Inclusive porque a gente não opera no 4 horas ou no diário. A grande maioria não opera. Eu opero geralmente 15 minutos, 5 minutos. Tá? Mini índice eu opero 1 minuto, mas mercados internacionais, forex, essas outras coisas, eu acabo operando 15 e 5 minutos. Beleza? Eu acho que é um mercado que fica mais evidente que está acontecendo operando nesses times. Então o que eu quero mostrar para vocês? Que agora que a gente está dentro dessa estrutura de 1 minuto, ele fez um choque de 15. E lembra que a gente tem a hierarquia de time frame? Então assim, qual que é o fluxo de 1 hora ou 15 minutos? Então se o 15 minutos chegou aqui e fez um choque, a gente pode acreditar. Não significa que ele vai fazer, mas a gente pode acreditar que o mercado começou o quê? A colocar novamente as estruturas de baixa, certo? E ele pode perder esse fundo aqui, que ele faria um novo 4 horas interno, certo? Já tinha esse, pôde subir e perder esse novo 4 horas interno aqui. Então, o que eu fiz? Depois que eu vi esse choque, observando pelo próprio gráfico de 1 hora aqui, eu vi que a gente tinha o quê? Um nível chave do H1, um nível chave aqui do H1, e no H4 eu tinha também esse nível chave aqui um pouco mais acima. Beleza? Então foi isso que eu observei.
esses níveis chaves, onde eu acredito que o preço poderia recuar, ou seja, corrigir, para continuar esse order flow, se for do interesse dele e se tiver um alinhamento de fluxo com estrutura, que é o que a gente conversa sempre aqui, certo? Então vamos lá. Já que eu estou no gráfico de 1 hora e teve um choque, eu vou ter que cair o time frame agora. Então, eu caí agora para 15 minutos. E vamos observar o que o mercado vai fazer nesses 15 minutos. Ó, o mercado colocou esse fluxo aqui de baixo, certo? Ó. Certo? Então a gente tem um fluxo. Isso significa o quê? Se por um acaso ele virar isso daqui, pode ser que comece realmente um ciclo de correção para mitigar essas zonas e continuar abaixo se for do interesse do mercado. Virou. Então, se a gente está aqui no 15 minutos e esse choque aqui é o fluxo, então aqui a gente tem um choque do quê? De 5 minutos. Pessoal, eu tô indo com calma e explicando choque, algumas outras coisas e não só a operação, que é para vocês entenderem todo o contexto, como que eu vou observando isso acontecendo com o mercado rolando, tá? Porque se eu quiser explicar só o trade aqui para vocês, eu posso pegar o trade aqui e explicar a narrativa. Só que é muito fácil, é uma coisa muito simples, entendeu? Não tem contexto, não é assim que funciona, é toda uma construção da narrativa, tá? Então eu estou tentando passar essa construção de quando o mercado está rolando, o que eu vou pensando para chegar no momento e colocar minha ordem, tá bom? Então vamos lá. Bom, mitigou o nosso primeiro nível chave, beleza? Vamos ver o que ele vai fazendo aqui. Olha só, mais um fluxo, certo? Então agora, se você tinha um choque aqui, agora você tem um boss. Observa que aqui no 4 horas ele não pegou nesse nível chave, tá? Faltou um pouquinho para ele atingir esse nível chave do H4. E agora tivemos o quê? Um novo choque de fluxo após mitigar um nível chave em tempo gráfico maior. Certo? Olha só. Ele fez esse choque agora aqui. Certo? Então aqui a gente fez um choque de 5 minutos. Só que agora, acreditando que o mercado pode o quê? Começar a descida novamente. Só que tem um pulo do gato aí. Ele não mitigou por completo esse nível chave aqui do 4 horas. E quando a gente traça a linha do prêmio desconto aqui, a gente observa que ele já atingiu o nível de precificação de 50%. Ou seja, ele mitigou um nível chave. Esses 5 minutos que ele tinha colocado para alta, depois que ele veio para o fundo aqui, eu entendo como uma liquidez. Então ele mitigou um nível chave, varreu uma liquidez, criou, né, essa própria liquidez no time e fez um choque. Aí você me pergunta, então você fez a venda aqui no toque. Você veio aqui e colocou uma posição. Estaria válido? Cara, eu vou te falar que estaria válido fazer um tipo de operação nesse sentido. Só que para mim, dentro do meu plano, dentro do que eu acredito aqui dentro do SMC, eu não me senti confortável em fazer essa operação no toque. Por quê? Justamente porque ele não mitigou o nível chave de 4 horas. Então para mim, e como ele não fechou, observa aqui, ele não fechou com fechamento de candle aqui para baixo. Ele não demonstrou uma força. Muito pelo contrário, ele veio aqui embaixo, varreu essa liquidez, que está nesse choque aqui de 5 minutos, deixou um pavio. Então assim, na minha cabeça é o seguinte, isso daqui era muito fácil. Ele virar isso aqui para cima, ou seja, ele faria o quê? Um 15 minutos interno dentro da estrutura aqui, certo? Desses 15 minutos aqui, ele ia fazer um 15 minutos interno. E aí ele poderia até continuar esse fluxo, até que ele viraria e aqui ficaria mais interessante, porque ele chegaria numa área mais, como disse, né? Uma área mais premium, ou seja, mais no alto da estrutura. Então eu estava pensando nisso. Então como eu tinha esse nível chave, eu não quis fazer essa venda no toque para pegar esse pullback
e continuar caindo. Ah, mas tá errado fazer esse tipo de operação? Cara, não tá errado. É que nem eu falo. Vai do seu plano de trade. Eu não tô aqui para ficar te mostrando faz isso, faz aquilo. Eu tô aqui te mostrando como você pode criar contexto irracional a partir da leitura desse gráfico de candles aqui. Entendeu? Então, se você quiser fazer esse tipo de operação, não tem problema. Coloca aqui, se você estopar, não vai ter problema. Entendeu? Porque você vai entender o motivo e você vai entender o porquê desse stop. E você vai saber o porquê que você tomou o stop. Porque dentro da nossa leitura, a gente consegue entender o porquê que a gente tomou o stop. E não é porque a gente estava errado, é porque naquele momento o que o preço fez foi diferente do que o nosso plano queria naquele momento. Entendeu? Então a gente tem que ler sempre o mercado igual. Então a gente tem que sempre ler ele igual para poder fazer sempre os mesmos padrões. Porque senão você acaba perdendo a vantagem. E aqui eu vou te mostrar o que aconteceu. Você tá vendo que ele fez esse choque? Eu vou cair agora por 5 minutos. Porque quando ele fez esse choque, eu falei assim, eu não quero fazer esse trade no toque. Então eu vou cair por 5 minutos, porque se por um acaso nos 5 minutos ele colocar um fluxo e fizer um choque dos 5 minutos, ou seja, um choque é o fluxo do fluxo, eu posso pegar uma ordem com um pouco mais de confirmação. Então, se isso daqui é o fluxo, eu quero virar o quê? Para ter mais uma confirmação. Nesse caso, eu quero que o fluxo do fluxo vire. E qual que é o fluxo do fluxo? Se o fluxo está aos 5 minutos, o fluxo do fluxo é o quê? É o 1 minuto. Então eu quero que o 1 minuto vire, certo? Então eu vou cair aqui para os 5 minutos. A gente pode observar que o mercado já veio colocando um fluxo, ou seja, se a gente está no 5, o fluxo é 1 minuto, então olha só. Ele já veio colocando um fluxo, topos e fundos descendentes. Vamos ver o que o mercado vem fazer agora. Fez um choque, ou seja, nos mostra que ele pode estar começando o pullback agora dessa estrutura. Porque agora a gente está olhando o quê? Na estrutura desse choque de 5 minutos. Então a nossa estrutura nesse momento, para nós pensarmos em algum tipo de operação, a gente agora está nesses 5 minutos. Deu para entender? Então a gente está lendo dentro desses 5 minutos e aguardando o quê? Aguardando que o mercado faça um choque de fluxo para a gente. Então vamos lá. Onde que o mercado não pode perder? Não pode perder este topo aqui, tá? Se perder esse topo aqui, já era toda a nossa narrativa que a gente pensou, foi pro saco. Beleza? Então vamos lá. Ó, dá para observar que o mercado não fez o choque nesse momento. E aí quando ele estava aqui embaixo eu falei, pô, coisa linda, né? Ele vai descer aqui, vai fechar e eu vou entrar no pullback. Só que olha só que coisa, quando a gente está operando na hora é diferente, né? Porque a gente é humano do mesmo jeito, nós temos emoções. Então pra mim, quando eu vejo que ele veio, chegou aqui embaixo, recuou e estava começando a descer, eu falei, caramba, imagina se ele tivesse fechado aqui embaixo, eu já teria colocado minha ordem de venda aqui e ia continuar. Só que não, a gente lê, lembra que eu falei? A gente sempre tem que ler o preço igual. Então é isso que eu estou fazendo. Se ele não fez esse choque aqui, eu não fiz nada. Porque senão eu estou antecipando uma coisa que nem existe, tá? Então, olha só. Pronto. Agora nós temos um choque. Então dentro dessa estrutura aqui, desse choque de 5 minutos, nós esperamos um fluxo virar e agora nós temos esse choque aqui. De 1 minuto, certo? Ficou claro? Espero que vocês tenham entendendo toda a narrativa e esse contexto da escadinha que eu sempre venho falando para vocês. Então, a partir do momento que ele fez um choque de fluxo aqui, significa que o mercado agora vai cair tudo para baixo? Não, cara, não significa porra nenhuma. Significa nada. Ele pode muito bem vir aqui e continuar subindo. Tá entendendo? Quem manda é o mercado. A gente só faz o quê? Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma leitura. E agora, observa como ele fechou com o fechamento de candles, observa como ele deixou ineficiência nessas regiões. E aí é um momento que depois de toda uma análise, esperar, aguardar tudo que acontece, você vem, posiciona sua ordem, o stop está acima e aí você pode colocar ou o seu alvo aqui para baixo, que já está até dando
4 para 1 no caso. Ou você pode deixar mais. Lembra que a gente estava vendo 4 horas? Você poderia deixar ele aqui para baixo também. Que seria o quê? Na perda. Quando ele fizesse um novo. Que aqui, ó, se ele romper este fundo aqui, ele vai fazer um novo H4 interno. Então você pode colocar a sua ordem aqui. Só que é aquela coisa, quanto mais longe você coloca, a probabilidade é menor, porque aqui é uma liquidez externa. Então, para ele chegar aqui, às vezes ele bate aqui, volta, às vezes ele quer subir um pouco mais para depois cair, tá? Então, assim, com relação a alvos, você tem diversos alvos, tá? Ou você usa um específico, 2 para 1, 3 para 1, 5 para 1. Eu muitas vezes acabo gostando de colocar, pô, se eu entrei nos 5 minutos, que nem eu entrei aqui agora, esse fundo aqui já é um ótimo alvo, tá? Porque ele pode muito bem descer nessas regiões. Tá vendo como tem ineficiência aqui? Ele pode descer, fechar essa ineficiência para depois subir, para depois ele cair de novo. Então assim, aqui já seria bom, só que aqui não tá nem pagando 2 para 1. Então no mínimo eu colocaria um 2 para 1. Mas com toda essa narrativa, toda a leitura e o mercado fez exatamente o que a gente queria, eu vou colocar próximo dessas liquidez aqui. E vamos ver o que o preço vai e faz. Aqui o mercado pegou a ordem. E depois surfamos essa descida e o mercado continuou. Inclusive ele perdeu depois esse H4. Então se você tivesse colocado nesse H4 interno aqui, você teria pego esse trade. Mas eu não quero ficar enganando, não quero ficar mostrando trades absurdos, entendeu? Coisas assim que funcionam 1 em 10 e aí você toma 9 stops seguidos e você não vai ter coragem de fazer esse 10º que vai te pagar 10, 15, 20 vezes, entendeu? Então por isso que eu sempre falo, o que eu quero mostrar para vocês aqui não é o que... Não é a super virada de chave, não é a galinha dos olhos... Dos ovos de ouro, não é isso. Eu só quero te mostrar que a gente consegue ler sempre da mesma forma. E você lendo sempre da mesma forma, com o tempo essa vantagem vem. Tá bom? Então observa que eu criei toda uma narrativa te explicando desde o diário. Então eu expliquei para vocês que a gente estava nessa estrutura do diário. Depois o mercado começou a corrigir dentro dessa estrutura. Depois eu falei que a gente estava dentro de uma estrutura da H4. Depois eu mostrei que a gente estava numa interna de H4. E aí a gente foi caindo no time frame. Eu fui mostrando outras estruturas. Depois eu mostrei a estrutura de 15 minutos. Depois eu mostrei a estrutura de 1 minuto. Depois eu tinha mostrado essa estrutura de H1. Lembra que o mercado reagiu nessa estrutura? Que depois ele fez um choque de 15 minutos. Que depois ele fez um choque de 5. E depois ele fez um choque de 1 minuto. Então assim, foi uma construção. Não é... quando eu falo assim parece que é muito difícil, mas não é. Quando você pega o mercado, essa narrativa já está sendo construída. E quando você entra aqui, você espera alguns gatilhos. Então quando eu entrei aqui, o que eu esperei? Bom, eu tinha visto esse H1, aí esperei o que? Ele reagir a essa região e fazer um choque. E ele fez isso? Fez. Então beleza. Então eu vou continuar com a projeção que eu estava fazendo. Aí quando ele chegou aqui nesse 15 minutos e fez o choque, eu caí para 15 minutos. Aí no 15 minutos... eu queria que o quê? Que o preço corrigisse, atingisse essas regiões de nível chave, inclusive a precificação de pelo menos uns 50%. Ele veio, e fez um choque de 5. Ele fez de novo o que eu queria. Aí eu vim, caí para os 5, e eu queria o quê? Que dentro desses 5 minutos o mercado começasse a corrigir e fizesse um choque de 1. E ele foi e fez o choque de 1. Aí eu te pergunto, caramba, eu queria que ele fizesse 3 coisas, 4 coisas. Ele fez as 3, 4 coisas, por que eu não vou entrar? Porque assim, esse tipo de coisa que eu falo pra vocês aqui, eu vou esperar um choque de 1 minuto aqui. Cara, direto eu quero pegar um choque de 1 minuto. Só que o mercado simplesmente vem aqui, e rompe. Então a minha narrativa acabou. E aí eu tenho que começar uma nova narrativa, eu tenho que construir uma nova narrativa. E é assim que funciona. Então a gente não sabe o que o mercado vai fazer. A gente não sabe. Não é o fluxo que vai mostrar o que o mercado vai fazer. É a nossa leitura. É a padronização da leitura que vai mostrar. Tanto é que nesse trade aqui, olha só, lembra que eu tinha falado que você poderia fazer a operação no toque depois do choque? Se você tivesse feito a operação aqui, a de venda aqui com um alvo aqui embaixo, você não teria tomado o stop. Entendeu? Você não precisaria da confirmação do fluxo. Só que pra mim fazia sentido, porque eu tinha um nível chave mais acima. Eu ainda tinha essa região aqui, Tá vendo que tá em aberto assim, tinha ineficiência aqui em cima. Então, querendo ou não, você tem um fair value order block aqui nessa região. Então o mercado poderia subir. Poderia vir até essas regiões aqui de cima para depois ele querer ele descer. Então assim,
O que eu quero mostrar para vocês é que a leitura sendo feita da mesma forma sempre não vai deixar de tomar stop. Você vai tomar stop. A única diferença é que você vai conseguir, no decorrer do tempo e no decorrer de 10, 20, 50 trades, ter um edge positivo, ou seja, ter vantagem na operação, tá bom? Se por um acaso esses candles tivessem mitigado esse nível chave de H4, fechado uma ineficiência aqui e tivesse feito choque, eu provavelmente ia entrar direto. Mas eu preferi ser um pouco mais cauteloso e eu preferi esperar o choque de 5 minutos. Quer dizer, o choque no gráfico de 5 minutos, que no caso é um fluxo. Então esperar esse choque aqui de 1 minuto. E aqui foi perfeita a entrada, porque ele rompeu, já voltou a testar para cair. Então às vezes, mesmo se o mercado não vem para o meu alvo, só dele ter feito esse movimento de pivô, ó, topo, fundo, topo, e rompeu este fundo aqui, dependendo do seu plano, dependendo de como que você faz suas operações, você já poderia colocar o seu stop ou aqui no break-even no zero, ou você poderia colocar, eu prefiro colocar no topinho aqui, tá? Então eu preferia colocar ele aqui, já que ele rompeu esse fundo, eu sei que ele não poderia perder esse topo. Então, dentro da operação, quando ele faz esse tipo de rompimento, que nem ele fez aqui, ele perdeu esse fundo, né? Ele fez esse choque do H1 e depois ele fez um boss aqui. Então a partir do momento que ele fez um boss, meu stop já poderia vir aqui, ó. Eu tô com ligado aqui, ó. Poderia ter vindo pra cá. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Ficou meio longo, eu acho. Às vezes eu tento explicar e eu acabo não sabendo se eu tô sendo claro, eu tô confundindo vocês. Mas eu sempre repito pra tentar ficar claro, beleza? Deixa aí nos comentários se tá sendo muito confuso ou se vocês estão conseguindo entender da maneira que eu ando explicando. E é isso aí, pessoal. Bons trades e até a próxima.